Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para apresentar para vocês uma proposta de reestruturação da disciplina de Física 3. Então quem participou desse projeto é o professor Cássio, o professor Fernando e eu, o professor Ricardo. O que a gente falar aqui é basicamente a nossa opinião sobre os alunos que cursam as disciplinas de Física, tá? Então não é uma opinião geral da universidade, o que a gente está colocando aqui. Então, primeira coisa, a gente fez uma análise do que está acontecendo quando a gente ministra as disciplinas de Física e com base nessa análise a gente detectou alguns problemas e aí a gente quer apresentar algumas soluções. Então, basicamente, o que a gente vê é isso aqui, que a física ela deveria despertar naturalmente enorme interesse e predisposição dos estudantes, né? Porque a física explica desde um átomo até uma galáxia, buracos negros, coisas do nosso cotidiano, tudo que a física explica. Só que o que a gente vê, na verdade, é uma indisposição generalizada para o aprendizado. Então o aluno entra num curso de física já com um preconceito da matéria. E o que acontece devido a esse preconceito, essa indisposição generalizada? A gente vai ter desistência no primeiro sinal de dificuldade, tentativas de bular as avaliações, né, que seria a cola, escolha de professor, então ele vai escolher o professor para que seja mais fácil, e aí vai ter um menor interesse nas aulas e uma falta excessiva. Resultado disso, alta taxa de retenção e aprendizagem insuficiente. Então a gente tem gente que não aprende o desejado e também uma alta taxa de retenção. Na literatura, o que a gente encontra como seria a causa desses problemas? Então, basicamente, a literatura diz o seguinte: que o ensino de física é desatualizado em termos de conteúdo e tecnologias, centrado no docente, comportamentalista, focado no treinamento para as provas e aborda a física como uma ciência acabada, tal como é apresentado no livro-texto, né? Quando a gente conversa para algumas soluções, a gente tem algumas soluções extremas. Então, a primeira solução seria que todos os professores adotassem uma postura mais rígida, tanto quanto a aplicação de provas e conteúdo. Então, um conteúdo mais pesado e não deixar colar, tentar deixar a prova mais difícil e aí, com o tempo, a gente tendo uma melhora. Outra solução extrema seria aulas mais dinâmicas e livres, avaliações flexíveis, você tem menos foco em demonstrações, né? E aí, aparentemente, você vai ter um desempenho melhor. Então a gente acha que são duas soluções extremas, que nenhuma das duas seria ideal. Então a gente tenta buscar uma solução intermediária. Para a gente fazer isso, a gente tentou detectar quais seriam as fortalezas e fraquezas que a gente tem, tanto nos nossos estudantes, quanto nos professores e no próprio campus aqui da UTF-PR. Então, para os estudantes, a gente detectou como fortaleza que eles têm alto interesse em tecnologia, eles gostam de aplicar essa tecnologia, então favorecendo o desenvolvimento de projetos. Eles têm um envolvimento muito grande com os projetos da universidade, então uma das coisas que eles se saem melhor na universidade são os projetos, que nem o Procobaja, os projetos de esporte, né? Então eles se dão muito bem disso, eles têm uma alta conectividade, eles conseguem se falar muito bem e essa fala, essa comunicação se dá por rede social, enfim. Eles têm um empreendedorismo muito grande, a vontade de colocar em prática o que eles aprenderam e fácil acesso à tecnologia. Por outro lado, fraquezas que a gente identificou dos alunos são transferência de responsabilidade, a culpa é do professor, a culpa é do governo, a culpa é do ensino médio, sempre vai ter um outro culpado a não ser eles. Eles querem resultados rápidos, então eles já querem aplicar o que eles aprenderam, ou até às vezes eles querem já aplicar antes de saber a parte básica. Falta de base, eles vêm muito mal preparados do ensino médio. Alta carga horária, a carga horária que a gente tem nos cursos de engenharia aqui no Brasil é muito maior do que as que a gente tem lá fora. Eles tentam escolher o professor para o lado mais fácil, não tem o hábito de ler, e a gente nota que ele não tem uma angústia em reprovar. Para eles, para reprovar em uma ou duas matérias, tanto faz, então não tem essa angústia. Quanto aos professores e a UTF, o que a gente tem nota é um autoconhecimento dos professores, alta capacitação, muitos professores têm uma preocupação com os estudantes. A gente acredita que aqui a UTF ela tem um bom ambiente para os estudantes e que a estrutura física é adequada para os estudantes. O que a gente tem de fraquezas? Mesma coisa, professor transferência de responsabilidade, a culpa é do aluno, culpa é da direção, culpa é do governo e por aí vai.
reacionarismo, muitos professores idealizam o passado, eu aprendi daquele jeito e tem que ser daquele jeito. Então a gente nota não, que os alunos são diferentes do que os professores eram, então tem que ter formas diferentes. Comodismo, não querem mudar, não querem sair da zona de conforto. Alguns professores têm uma falta de comunicação com o estudante, fazer críticas é muito difícil, a gente não nota uma alternativa para material didático, se um professor quer adotar uma metodologia nova, é difícil de achar um material didático para isso, e às vezes o regulamento não deixa a gente fazer algumas coisas que a gente queria. O que a gente viu também, o que a gente motiva o aluno, o que faz com que o aluno seja motivado a estudar ou prestar atenção numa aula. Então, na literatura a gente fala que tem que ter 3 coisas. Primeiro, o aluno tem que ter autonomia, né? Cada pessoa aprende seu tempo, então ele tem que ser capaz de aprender sozinho aquilo. Aplicabilidade, né? Então ele tem que ver alguma aplicação para aquilo que ele está vendo. E a terceira coisa é a parte cognitiva. Né? O que ele está aprendendo tem que fazer sentido. Né? Então basicamente o que a gente tem quando a gente tem uma sala de aula convencional é só o cognitivo estar presente. E aí a partir disso a gente pensou em um método para melhorar o ensino de Física 3 especificamente, né? Então a solução que a gente pensou é que a gente chama de Blended Learning. O que seria esse Blended Learning? A gente teria uma parte presencial e uma parte que seria em forma de EAD, né? Ou videoaulas em EAD, ou a parte que um aluno aprenderia sozinho por meio de livros. E aí você junta as duas coisas, seria o Blended, né? Então essa modalidade de ensino, uma modalidade de ensino híbrido, ela foi desenvolvida para melhorar o desempenho dos estudantes. O que a gente vê de vantagem? A grande vantagem é fazer com que os estudantes deixem de ser ouvintes passivos e se tornem desenvolvedores ativos. Então o professor não vai ser meramente alguém que vai lá e está passando conteúdo, ele vai trabalhar como um instrutor e um mentor. Né? E aí os estudantes vão ter uma oportunidade maior de ter uma interação maior com os professores e até de desenvolver projetos. E mais tempo para esclarecer dúvida e aprofundar algum tópico específico. Então, qual é que seria a ideia de a gente ter essas aulas? A gente pode trabalhar com uma turma da seguinte forma. Então, a gente teria uma primeira aula, que seria para explicar o método. Essa segunda aula seria uma aula não presencial. Então, o aluno não estaria em sala de aula. Ele veria a matéria por videoaulas ou estudaria por um livro. A segunda, aí ele teria uma aula presencial. Nessa aula presencial, como ele já viu o conteúdo, o professor poderia ter uma liberdade maior em desenvolver outras coisas. Né? Mais para frente eu vou falar o que poderia ser essa liberdade. E aí isso aí iria intercalando, né? Aulas presenciais e não presenciais, e no final teria 2 ou 3 aulas, dependendo da quantidade de aulas no semestre, para ser de seminários, onde ele apresentaria algum projeto ou algum seminário de conteúdo. O interessante desse método é que um professor poderia, com a mesma carga horária, ser responsável por 2 turmas. Né? Aí essas turmas poderiam ser espelhadas no mesmo horário ou não. Aí vai do interesse de cada curso e de cada professor. Beleza? Bom, como que seriam então esses encontros não presenciais? Basicamente a gente teria videoaulas, e essas videoaulas, o conteúdo delas seria compartimentalizado. O que a gente vê muito hoje são videoaulas que 50 minutos, 1h30, ou basicamente o professor pega a aula dele e coloca alguém gravando. Não é essa a ideia é ser conteúdos compartimentalizados. Então ele quer ver lei de Gauss, vai estar lá um vídeo de 15 minutos de lei de Gauss. Quer ver lei de Coulomb, um vídeo de 15 minutos de lei de Coulomb. Né? A gente vê que é mais fácil de ele focar em aulas compartimentalizadas. A gente vai ter uma equipe de professores para preparar o roteiro e auxiliar na gravação, então vai ser algo bem planejado, não é simplesmente ir lá e gravar a aula. Né? A gente vai colocar aulas adicionais de resoluções de exercício e exemplos. Né? E a ideia é que um mesmo professor grave todas as aulas para que o aluno se acostume com esse professor, e as aulas serão uma mistura do professor no quadro, figuras, vídeos e simulações. A ideia é que para esse curso de Física 3 sejam feitas 18 horas de videoaula. Nos encontros não presenciais, quem mais que a gente teria? Simulações, então serão disponibilizados links para programas de simulações relacionados com os conceitos apresentados em aula. Os alunos podem desenvolver também simulações, e aí uma turma desenvolver uma simulação fica disponível para a turma do próximo semestre, né?
e a gente vai desenvolver um questionário para orientar como é que faz as simulações. Os alunos também poderão aprender através de livro-textos, né? Então serão indicados aos estudantes quais sessões podem estudar em livros-textos. E também serão disponibilizados materiais adicionais para leitura conforme necessário. Os encontros presenciais. Como seriam esses encontros presenciais? A ideia, então, como a matéria já vai ser vista nos encontros não presenciais, seria deixar mais livre para o professor esses encontros presenciais, mas a gente pode colocar algumas sugestões de como seriam, né? Então, o professor dá a conversar com a turma sobre o conteúdo, o que viram nas videoaulas e estudaram nos livros, e a partir disso, ele pode julgar se é necessário reforçar algum tópico, algum conteúdo, realizar pequenas avaliações individuais sobre os conteúdos, passar problemas complexos para serem resolvidos em grupos, apresentar resumidamente o que será visto na semana seguinte. Os problemas e avaliações apresentados podem ser na forma de questões dissertativas, problemas para serem simulados ou pequenas apresentações, o que os estudantes terão que preparar e apresentar até o final da aula. Então, assim, esses encontros não presenciais, a ideia é que ele tenha uma liberdade para o professor interagir muito mais com os alunos. Seminários. Algumas ideias de seminários e apresentações de projetos. Então, ao final do semestre, os estudantes deverão apresentar o resultado de algum projeto desenvolvido dentro dos conteúdos da disciplina. A apresentação pode ser individual ou em grupo, conforme a atividade realizada. Então, algumas coisas que podem ser feitas, né? É só algumas ideias. Né? Criação de simulação ou jogos digitais, seminários sobre aplicações de conteúdo, desenvolvimento de equipamentos para demonstração de alguns tópicos de conteúdo, e por aí vai. Então, a ideia seria o quê? A gente dá opções para o professor trabalhar nessas aulas não presenciais. Então, não chegar lá sem nada, né? Já chegar a priori, né, quando o professor começar a dar aula, já ter algumas opções do que ele pode fazer nessas aulas presenciais. Então, a proposta de disciplina para implementação. A nossa proposta é colocar esse projeto em todas as turmas de Física 3. Por que em todas as turmas de Física 3? Então, primeiro que são ofertados os alunos do segundo ao quarto período, então o aluno já tem uma certa maturidade, né? Já tem um certo conhecimento da universidade, já tem um conhecimento mínimo de cálculo, que ajuda. Então, a gente tem 4 turmas regulares e uma turma especial de Física 3. A ideia seria a gente poder colocar até mais uma turma e ficar com 6 turmas. Com essas 6 turmas, basicamente, 3 professores dariam conta, né, dessas 6 turmas, ou até menos, e aí com menos professores é uma forma melhor de compartilhar essas experiências e fazerem ajustes. E o fato principal de a gente colocar em todas as turmas é que se a gente colocar em uma ou 2 turmas só, o que pode acontecer? A gente acredita que esse método é um método que os alunos vão ter mais trabalho, é um método que é mais legal, a gente acha que seria mais interessante, mas eles vão ter mais trabalho. Então pode ser o quê? Que o aluno comece a fazer, vê que dá mais trabalho e desista e espera no próximo semestre fazer pelo método tradicional. E aí a gente acha que pode prejudicar, né, esse método. E outro problema, né, que devido à possível dificuldade de adaptação inicial com o método proposto, os estudantes poderiam desistir da turma pensando que no outro semestre podem se matricular em outra diferente. Basicamente o que eu falei. Quanto ao regulamento, a gente verificou se poderia fazer, né? Então, o regulamento a gente pode realizar essa disciplina, a disciplina semipresencial. Então, o código da disciplina ele vai se manter o mesmo, só que no sistema acadêmico ela vai ser classificada como semipresencial. O projeto da disciplina deve ser submetido ao COGEP, e o projeto deverá ser submetido juntamente com o PPC atual dos cursos que possuem a Física 3. Então, dá um pouco de trabalho, mas a disciplina pode ser feita dessa forma. E a carga horária do professor continua a mesma, mesmo sendo responsável por 2 turmas. Então, se o professor está sendo responsável por 2 turmas no mesmo horário, né, turmas espelhadas, a carga horária dele continua sendo a mesma. Como que a gente gostaria de implementar isso? Então, primeiramente, a gente vai ter um planejamento que duraria 2 meses, e aí a gente vai dividir em 2 equipes. Uma equipe para cuidar da parte presencial e uma para cuidar da parte não presencial. Então, as atividades não presenciais durariam de 4 a 6 meses. Né? Então, a principal atividade seria preparar as videoaulas. Né? A gente separaria os tópicos e tentaria fazer vídeos em no máximo 20 minutos. E as atividades presenciais seria o desenvolvimento de conteúdos. Então, criação de atividades presenciais, criando diferentes versões para o mesmo conteúdo,
para que o professor possa escolher a melhor forma para a turma. Então é aquilo que eu falei anteriormente, a ideia é, nesse método, o professor não chegar sem nada, já chegar com uma gama de atividades que ele pode aplicar. Aí fica a critério dele escolher ou, se quiser, desenvolver a própria atividade. E aí também planejarão algumas das atividades que seriam feitas nos seminários, né, que seriam aquelas aulas classificadas como S. E aí os professores vão ministrar essa disciplina, né, e a equipe de planejamento vão ter reuniões regulares com todos os membros para troca de informações e alinhamento do conteúdo. Possíveis problemas que a gente poderia ter, né? Então, as videoaulas precisarem ser refeitas, né, o feedback ser negativo dos alunos, os estudantes não se adaptarem a esse método, pouca variedade inicial de atividades, e o professor não está adaptado a esse método de ensino, não perceber problemas de aprendizado da turma a tempo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o método, a gente apresentou para os coordenadores e pode procurar um de nós três, né? Eu, o Fernando e o Cássio, para tirar alguma dúvida. Ok? Muito obrigado, até mais.